Bom dia a todos novamente, retornando após o coffee break na área de exposições. Antes de iniciar aqui essa nova palestra, alguns recados da organização, novamente. Informar que o Ministério da Previdência Social com seus técnicos estão aqui entre as salas. Qualquer dúvida, qualquer problema, questão de senha, de acesso ao sistema, eles estão à disposição. É de frente onde está sendo vendida a exposição as fotos particulares que foram tiradas para recordação do evento. Eles estão à disposição. Outro recado importante é a questão do transfer para o aeroporto. A gente pede que as pessoas que já escolheram, optaram os horários das 14h30 e 15 horas, no período da tarde, a partir das 2 horas da tarde, ali na frente do credenciamento, a empresa com a pessoa estará confirmando os horários e com a possibilidade de antecipar das 14h30 para as 14 horas, para ter mais um tempo lá para check-in e despachar de malas. E o terceiro recado, após o término da palestra, teremos o almoço oferecido pela PEPREM, que será aqui no Majestic, no Fred aqui de frente e o Glória à direita. Terá vans para o Fred e para o Glória. A gente pede que vocês respeitem os tickets, porque se você entrar no Majestic com o Glória, eles não vão deixar entrar na área de refeição, não adianta. Então olhem os tickets atrás do crachá. Fred dá até para ir a pé, mas vai ter van, porque tem uma ladeirinha complicada, às vezes as meninas estão de salto, nós de terno. E o Glória, que é à direita também, tem um transfer de ida e volta para o almoço, tá bom? E às 14 horas nós retornamos. Pedimos que vocês colaborem a gente com os horários, que cheguem no horário, para que a gente continue mantendo a grade dentro do horário e a gente termine hoje às 17h30 para posteriormente à noite voltarmos. No período da tarde passaremos os recados da questão da festa de confraternização do evento. Neste momento, convido o Dr. Fernando Zanelli, diretor de benefícios da SP Prev, que será moderador deste tema, desta palestra. Bom dia a todos. É um prazer aqui fazer a moderação desse painel de um tema tão importante que hoje nós iremos tratar das decisões dos tribunais superiores que afetam os RPPS, né? Mais uma vez aqui, como o Daniel falou, eu sou o Fernando Zanelli, sou o diretor de benefícios da São Paulo Previdência. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os congressistas, colegas previdenciários, advogados, conselheiros, todos aqui que nos cercam e nos enriquecem com a sua convivência, né? Agradecer também aqui, mais uma vez, o convite da APPREM, em nome do presidente, do Dr. Daniel Leandro Bocardo, né? Também do vice-presidente João Figueiredo. Também gostaria de externar um carinho especial aí à Cirleide, que muito tem feito e colaborado pelos bastidores. E aqui, em nome público, fazer um elogio da organização do evento. Mais uma vez, a APPREM realizando um evento de excelência para os RPPS, né? Não poderia também deixar de cumprimentar os colegas da Copajuri que estão aqui. Vou citar apenas duas pessoas, né? A doutora Lúcia e a doutora Majoli, em nome da qual cumprimento também todos os colegas da Copajuri, né? E hoje, então, para tratar dos temas de decisões dos tribunais superiores que afetam os RPPS, vou convidar aqui o doutor Ney Fernandes Marques Brum, o doutor Ney, que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul desde 2002, ele é coordenador adjunto da Procuradoria junto aos Tribunais Superiores da Procuradoria-Geral do Estado, atuando desde 2010 no contencioso previdenciário da administração pública direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul. O doutor Ney também, que tem vasta experiência no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior do Trabalho. Ele também é membro permanente da Copajuri, Comissão de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes para o RPPS no CONAPREV, indicado pela Câmara Técnica do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais do Estado e do Distrito Federal. Doutor Ney, convido ao palco. E junto com o doutor Ney, um outro colega também da
Copajure, Dr. Jefferson Renato Rosolém Zanetti. Ele é advogado. Além de ser o coordenador da Copajure, é também o diretor jurídico da Paraná Previdência há mais de 10 anos. Ele é formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialista em Direito Tributário e Administrativo. Convido, então, o Dr. Jefferson Renato para fazer parte do palco. Antes de passar a palavra ao Dr. Jefferson, a gente tem comentado bastante sobre os temas das ações judiciais. É sempre importante, junto com a questão de benefícios, a gente acompanhar a questão judicial. Eu costumo dar o exemplo do Estado de São Paulo, porque é onde eu trabalho ali há mais de 10 anos como diretor de benefícios. A área judicial hoje do Estado de São Paulo é uma das áreas que mais tem demanda, que são atendidas pela São Paulo Previdência. Enquanto nós ali concedemos em torno de 1.000 a 1.500 concessões de aposentadoria ou pensões por mês, posso assegurar com certeza que esse número é um número bem maior de cumprimento de apostilamentos judiciais. Hoje, a São Paulo Previdência cumpre por mês em torno de 2.000 a 2.500 obrigações judiciais. Isso já dá a importância do tema, não só porque ele reverbera na questão da entidade gestora como um todo, inclusive as ações judiciais hoje, elas acabam sendo até demandas de registro nos balanços das organizações, essas ações que são impetradas contra as entidades, quando há um risco de ganho provável, elas, inclusive, têm que ser registradas no balanço. Então, é muito importante a gente acompanhar toda essa questão. E, hoje, então, para falar desses temas das decisões dos tribunais superiores, o doutor Ney abordará o tema do piso nacional, os pisos nacionais da educação e dos profissionais da saúde e seus reflexos nos tribunais superiores. E, na sequência, o Dr. Jefferson Renato Rosolém Zanetti vai falar dos temas 1157 e 1254, que são os servidores estabilizados do artigo 19 da DCT. Então, passo a palavra agora ao Dr. Ney e desejo uma boa palestra a todos. No final, só esclarecendo, nos 10 minutos, nós abriremos para perguntas e também ficaremos à disposição aí para qualquer tipo de comentário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço primeiro o gentil convite e a confiança em mim depositada pela organização do evento. Agradeço as palavras do Dr. Fernando e digo que é uma honra e um privilégio compor esse painel com os colegas de tão vasto conhecimento nessa área. Como já adiantado pelo Dr. Fernando, o que eu vou procurar repassar a vocês não decorre de nenhuma hipótese do que eu tenha algum conhecimento muito especial em relação a isso, mas, basicamente, de 13 anos de atuação no contencioso do Estado do Rio Grande do Sul junto aos tribunais superiores. Se eu não tivesse auferido algum ganho para poder transmitir para vocês, eu teria certamente atestado a minha competência zero para qualquer possibilidade de aprendizagem. Como introdução dos pisos nacionais, eu quero trazer um dado para vocês, que eu entendo bem significativo. Tramitam mais de uma centena de propostas de emendas constitucionais atinentes a pisos nacionais de categorias. Isso envolve cerca de 60 categorias, que vai desde o vaqueiro, cozinheira, garis, etc. Todas as carreiras, efetivamente, de que necessitam de toda a valorização no mundo, e sempre quando a gente fala, e se eventualmente impugna alguma pretensão nesse tipo, e o faz em decorrência da atividade profissional que a gente exerce, não vai, obviamente, nenhum juízo de valor em relação às categorias afetadas. Obviamente que a nossa preocupação é em manter a rigidez do sistema, tanto previdenciário como do próprio sistema econômico-administrativo propiciado pelos entes da Federação, que, às vezes, por vezes e quase sempre, ficam imensamente afetados por esses pisos nacionais. A propósito disso, eu gostaria de traçar alguns considerandos iniciais, e o faço para destacar que o modelo de Estado desenhado pela nossa Constituição está alicerçado em 3 pilares básicos, fundamentais: federação, democracia, república. Esses 3 pilares fundamentais, eles, de uma forma ou de outra, estão repercutidos, ou eles se assentam nas chamadas cláusulas pétreas,
da Constituição Federal, que estão lá elencadas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Esse artigo 60 é o que trata das propostas de emenda à Constituição. E esse parágrafo 4º traz 4 cláusulas de imutabilidade da Constituição. Quais são? O respeito à federação, o respeito ao voto direto, periódico e universal, o respeito à separação de poderes e o respeito às garantias e direitos individuais. Essas cláusulas pétreas não podem ser modificadas. Aí já vem o primeiro impacto dessas emendas constitucionais quando tratam de direito previdenciário por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o direito à previdência é um direito fundamental. Sendo um direito fundamental, em tese eu não poderia emendar a Constituição para alterar o que foi proposto pelo Constituinte originário. O poder constituinte derivado não teria competência para essa alteração. Mas eu só observo que quando o Supremo disse, efetivamente disse, que direito previdenciário é um direito fundamental, ele disse no sentido de que, uma vez implementadas as condições para oferimento dos benefícios decorrentes da aposentação ou do pensionamento, uma vez implementada, isso não pode ser retirado. E, por isso, todas as emendas constitucionais tratam de regras de transição. Todas as que não preveem essa garantia do que já foi adquirido em termos de critérios de aposentação, o Supremo diz que isso não pode ser mexido. Quem já oferiu, já preencheu todos os requisitos, adquiriu o direito e, portanto, tem um direito fundamental àquela previdência que faz jus, e isso, obviamente, não é minha opinião, isso é o Supremo que diz. A propósito de minha opinião, eu quero dizer para vocês que eu tenho alguma relutância em admitir emendas constitucionais que incluam pisos nacionais que afetam os entes da federação e não previstos no texto original da Constituição. Eu tenho alguma dificuldade de entender isso, por conta de que, ora, se os entes componentes da federação, todos, têm autonomia administrativa, financeira, têm autonomia para gerir o seu pessoal, como seria o reflexo de uma legislação federal e lá na base da relação que existe entre o poder público dos entes da federação e seus servidores? Entendo que isso ofende gravemente a federação. Entendo. Tá bem, a Constituição Federal prevê a competência exclusiva da União para legislar sobre direito do trabalho, inclusive para fixar o salário mínimo, que está lá no inciso 5º do artigo 7º, e lá no artigo 39 da Constituição, que trata dos servidores públicos, de todos os entes, tem uma previsão expressa que esse inciso 4 se aplica aos servidores. Então, a União tem competência própria para legislar sobre o salário mínimo, e o salário mínimo é, sim, de observância obrigatória por todos os entes. E não se discute isso, em hipótese alguma se discute isso. Tanto que, naquelas hipóteses em que, eventualmente, algum servidor receba remuneração inferior ao salário mínimo, o Supremo já disse que é a obrigação do ente complementar esse valor até atingir o patamar do salário mínimo. E o Supremo disse também que esse complemento não serve de base para nenhuma outra vantagem. Ele se esgota nessa complementação. O Supremo diz também que, com relação ao direito do trabalho, ele faz uma distinção entre direito do trabalho da iniciativa privada e direito do trabalho dos órgãos, dos servidores públicos, regimes estatutários. Quando ele disse isso? 2 vezes, pelo menos. Quando apreciou a emenda constitucional 45 sobre a competência da Justiça do Trabalho, que a emenda previa a competência da Justiça do Trabalho para julgar todas as relações de trabalho, o Supremo foi bem claro e disse, sim,
menos as relações entre os poderes públicos e seus servidores. Essa relação de trabalho é, sim, lato sensu, uma relação de trabalho, não está albergada na competência da justiça especializada em julgar direito do trabalho, que é a Justiça do Trabalho. Então, o Supremo já fez essa distinção. Também, numa outra oportunidade, mais recentemente, num tema de repercussão geral, que tratava sobre empregados, sim, do poder público seletista, quando pleiteiam parcelas estatutárias, ainda assim, não é da Justiça do Trabalho a competência, é da Justiça Comum. Portanto, tem uma distinção. Então, o fato da União ter competência para legislar sobre direito do trabalho, na minha modesta opinião, não permite eu entender que ela possa regular toda a relação de trabalho entre o ente, os demais entes da federação e seus servidores públicos vinculados. Agora, é importante destacar que essa é a minha opinião e ela vale praticamente nada. Vale como opinião, não tem nenhuma eficácia em relação ao que o Supremo entende. O Supremo tem paulatinamente e constantemente referendado as emendas constitucionais que legislam sobre pisos nacionais das categorias e todas com base num precedente fundamental nessa hipótese de apreciação disso, que foi na famosa nominada ADI do piso do magistério. Qual é a importância da gente discutir esse tema? Qual é a relevância disso? Obviamente que a relevância vai se dar no momento em que, se o servidor aposentado goza do benefício da paridade em relação ao servidor da ativa, cada vez que eu tenho alteração na ativa, eu vou ter alteração dos proventos da aposentadoria. E isso vai impactar seriamente o órgão, enfim, na parcela, o regime próprio de previdência. Eu passo, então, a analisar, ficou pequenininho, mas é a emenda constitucional 124/2022, estabeleceu que uma lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Todos têm que observar isso. E a lei número 14.434/2002 instituiu o piso nacional nos termos da lei 8.112, no montante de 4.750 mensais. Isso foi objeto de questionamento no Supremo, e o Supremo ainda não apreciou o mérito disso, apreciou em seara de medida cautelar. Essa ADI... Perdão, gente, eu tenho uma dificuldade com formatar esses... Troca de um computador para outro, traz para cá e dá uma diminuída, mas eu vou ler para vocês, se estiver muito ruim de entender. Para mim também está bem difícil de ler, gente. Mas é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de tutela provisória, proposta pela Confederação Nacional. Por que eu trouxe essa proposição? Porque aqui, nessa ADI, são entidades privadas, basicamente, que ajuizaram a ação. Portanto, a questão do Pacto Federativo não está em tela nesse tema. Estão discutindo a questão econômica, propriamente dito, da fixação de um piso e tal. Mas, como todos nós sabemos, as ações diretas de constitucionalidade têm, por definição, causa de pedir aberta, que significa que, uma vez julgada a ação direta de inconstitucionalidade, se presume que todas as eventuais oposições ao resultado daquele julgamento deveriam ter sido apreciadas, independente de que o pedido do proponente da ação tenha integrado essas causas ou não. Então, se o Supremo julgar essa ADI, ainda que proposta por uma entidade privada, não albergando ou não abrangendo o tema do Pacto da Federação, vai valer a definição do Supremo como se isso tivesse sido objeto de apreciação. O Supremo apreciou só a medida cautelar enfim, vou falar para vocês aqui. O Supremo apreciou a medida cautelar e a nossa medida cautelar referendada. Inicialmente, o ministro Barroso mandou parar tudo e mandou ouvir todo mundo interessado sobre o que seria reflexo disso.
Veio as informações, e o ministro Barroso editou a decisão inaugural que ele proferiu nesse despacho, nessa ADI, e levou para apreciação, para referendo do Supremo, e o Supremo entendeu lá que sim, a União, primeiro, entenderam que efetivamente é devido a observância ao piso, e que a União deve observá-lo na integralidade, e que os demais entes da Federação só observarão no montante em que a União vai repassar os benefícios. Boa. Aí, deu certo. Acho que está faltando pilha. Obrigado, gente. Consegui arrumar uma coisinha aqui. Depois que eu deixar de ser advogado, eu vou trabalhar com isso. A propósito, brevemente, desculpa o tempo, meu filho perguntando assim, pai, é bom ser advogado? Eu digo, filho, não sei. Pai, quem sabe eu vou fazer um cursinho de preparatório lá. Boa, filho, faz assim. Aí ele foi fazer um cursinho lá para que forma pessoalzinho para trabalhar no escritório da advocacia. E ele foi lá no primeiro, segundo dia de aula, ele voltou impressionado, disse, pai, os contratos não têm que ser observados. Eu digo, tem, filho. Não, mas a professora disse que os contratos podem ser questionados. Eu digo, pode, filho. Tá, mas que graça tem? Aí eu disse para ele, filho, se os contratos todos fossem observados, não precisa de advogado. É óbvio. Concluído, ele foi fazer engenharia mecânica. Então, o que o Supremo disse na medida cautelar? Em relação aos servidores públicos da União, autarquias e fundações, a implementação deve ocorrer na forma prevista na lei. Em relação aos demais entes, e aqueles ali que têm essa previsão na lei, deve-se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. Aqui eu já vou lançar uma breve provocação para a gente, essa discussão vai se... E está aí os aposentados. Como é que ficam os aposentados? Quer dizer, a União vai ressarcir os proventos, vai ressarcir as pensões, porque eu tenho que observar para todo mundo, se tem paridade, eu tenho que observar para todo mundo. Eu altero o vencimento, a remuneração da enfermeira, a enfermeira aposentada vai fazer jus a essa remuneração. A pensionista do enfermeiro ou da enfermeira aposentado vai fazer jus a isso. E como é que fica isso? Enfim, essa é uma dúvida, mas isso está muito no início, essa discussão no Supremo. Os agentes comunitários de saúde, a emenda constitucional 120 de 2002, inseriu esses parágrafos do artigo 198, que trata justamente desses agentes comunitários de saúde, e previu lá que é responsabilidade da União o vencimento, olha só, não falou em provento, o vencimento dos agentes é de responsabilidade da União, e os recursos destinados ao pagamento serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria exclusiva, está previsto, beleza, bacana, a União que é responsável por isso. Diz que mais, que serão fixados em 2 salários mínimos, já vai um problema, porque fixa em salário mínimo, está bem. O Supremo tem um entendimento lá que eu posso fixar em salário mínimo, só não posso reajustar em salário mínimo. O Supremo entende que, muito embora a vedação expressa da Constituição inclusive uma súmula vinculante, o Supremo diz, não, está bem, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador, a não ser que a Constituição assim preveja. E eu, na minha opinião, a Constituição assim preveja no início, não que eu vá incluindo posteriormente essa questão de possibilitar que o salário mínimo seja base para cálculo de vencimento. Eles terão aposentadoria especial, olha só, gente, aposentadoria especial, obviamente, nada mais justo. Os recursos financeiros não serão objeto de inclusão no cálculo para fim de limite de despesa do pessoal, preocupado lá com a questão da lei de responsabilidade fiscal. Tudo muito bonitinho, bacana, legal. E tem um recurso, eu estava conversando com a doutora Rosana, tem um recurso do município de Salvador, lá no município de Salvador, que se discutiu essa questão do piso, e isso levou ao Supremo a afetar, como repercussão geral, esse tema 1132, que trata da aplicação do piso salário nacional dos agentes comunitários de saúde e combates às endemias aos servidores estatutários. E qual é o alcance do piso? Qual é o alcance do piso? Esse julgamento, esse recurso extraordinário, ele não terminou ainda, e até eu acompanhei a sessão de julgamento desse tema, e eles ficaram no fim ali, eles não localizei uma efetiva proclamação do resultado. Mas estava encaminhado nesse sentido, que eles disseram que sim, que o recurso, que a implantação do piso é de observância obrigatória por todos os entes,
e que, na interpretação conferida a piso salarial, seria o que disse o relator. O relator disse que a expressão piso salarial deve ser interpretada como contraprestação pecuniária mínima, acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes. Esses genéricas ficou em Albis, ficou na discussão lá, e, no fim, está mais... Não fixaram a tese, não definiram a tese ainda. Mas essa foi a ideia do relator, exatamente. Então, o piso seria o vencimento básico mais aquelas gratificações fixas e permanentes, que integrariam, então, a base de cálculo. Isso foi muito contestado por alguns ministros por conta do que decidido na ADI do piso do magistério, que nós vamos ver logo a seguinte. Mas está assim a situação. Então, uma coisa que eu gosto muito de colocar para os colegas é que não tem nada pronto em relação à decisão judicial. A gente não pensa que tem um manancial de questões prontas que eu vou lá e pego, à exceção do robozinho lá dos tribunais superiores que analisa a repercussão geral ou a admissibilidade dos recursos especiais extraordinários. Esse tem. Esse é bonitinho, isso é para dizer não é uma facilidade total, né? Mas, enfim, chegou nessa fase aqui, está assim, está em aberto ainda isso, e eu não vi ninguém discutir a aposentação ou reflexo disso nas normas dos regimes próprios de previdência. E, depois disso, nós vamos chegar no que eu chamo de batalha mãe dos temas de pisos nacionais no Supremo Tribunal Federal, que é a do magistério. O magistério veio à estipulação do piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação, escola pública, dos termos da lei federal, veio por um acréscimo do inciso 8º, no artigo 206 da Constituição Federal. Um parênteses, gente, eu vou mostrar para vocês no fim, quando da conclusão, mas adianto aqui. A previsão do piso nacional do magistério é do texto original da Constituição. No texto original da Constituição tem essa previsão. O que a emenda trouxe foi essa autorização para que a lei federal faça isso. Então, já estava no texto original. O constituinte originário entendeu que haveria de ter um piso para o magistério por conta da óbvia necessidade de valorizar a categoria. Essa lei federal, então, fixou o piso em R$ 950 para 40 horas, isso lá em 2008, com validade 2009, determinou a correção anual pelo Fundeb, disse que essa regra, isso se aplica aos regimes previdenciários, estipulou a obrigação da União em complementar o valor do piso em situações excepcionais, das quais eu vi muito poucas, quase nenhuma, e o dever de adequação dos planos de carreira e remuneração até 31 de dezembro de 2009. Obviamente que essa lei foi objeto da ADI, que nós vamos ver a seguinte. Essa ADI teve uma apreciação de medida cautelar e, primeiro, deferida no sentido de que, sim, o piso nacional do magistério é de observância obrigatória por todos os entes da federação, mas o que compõe o piso? Aqui o Supremo só refletiu o entendimento consolidado no Supremo, desde sempre. O Supremo entende que, quando a lei fala em piso, é remuneração. Havia até esse julgamento, inclusive foi o que motivou essa decisão liminar, na medida cautelar, do então relator, era de que, efetivamente, quando fala piso, fala em remuneração. Mas, no julgamento do mérito, houve um avanço em relação ao que seria piso. E o Supremo entendeu que a quantia abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial da carreira. Aqui teve uma novidade. A novidade foi por conta da própria lei que instituiu o piso. A lei federal fala em vencimento inicial. E o Supremo compreendeu, no afã, com todas as virtudes que ele teve, de que tem que valorizar a carreira do magistério. Então, eu não posso considerar como piso outras parcelas que não o vencimento inicial. Isso
e disse que é constitucional, obviamente, que as normas gerais da União têm competência para gerir, porque estava na Constituição, porque é um princípio de valorização. Entre valorizar professor e observar a regra da federação, fizeram um juízo de ponderação, entenderam que eu tenho que valorizar, tem mais apelo ao que a Constituição determina, a valorização da carreira do magistério em relação a questões orçamentárias, enfim, dos entes, como eles gostam de falar, subnacionais. Eu não sei exatamente o que é um ente subnacional, mas é o que nós somos, à exceção da União. Isso foi objeto do embargo da declaração, que o Estado opôs, só um pouquinho, até ontem vocês entendiam que piso era remuneração, agora vocês estão dizendo que piso é vencimento inicial, isso vai dar um problema muito sério. Como é que fica o passivo até agora? Eu não sabia disso, eu estava cumprindo exatamente o entendimento inicial da medida cautelar. E depois de alguma discussão, e inclusive envolvendo essa discussão que a gente participou diretamente no plenário do Supremo, no Tribunal Pleno, que eles estavam com 10 ministros, e eu, para modular o efeito de uma decisão, preciso de maioria absoluta, 2/3, e 2/3, aí lá teve 6, e aí ficou uma discussão, porque está bem, mas qual é que é o quórum do Supremo? Está faltando 1, então vamos reduzir. Enfim, deu uma discussão grande, e o ministro Joaquim Barbosa resolveu voltar atrás e concedeu, entendeu que era caso, sim, de modulação de efeitos, e, enfim, depois de muita batalha, resolveram modular, para dizer que esse entendimento de que piso é vencimento e piso não é remuneração, teve eficácia prospectiva, valendo a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento de mérito da ADI, e diz que não cabe fixar regras específicas de reforço de custeio devido pela União. O Estado já estava reclamando disso na época também, mas como é que vai ser isso, né? Quer dizer, a União em situações excepcionais. Quais são as situações excepcionais? Que vai haver esse repasse da União para reforçar o custeio disso. Enfim, essa foi a decisão de mérito da ADI, mas nós ficamos ainda com a discussão do reajuste anual, só um pouquinho, tá bem? Então, eu tenho um piso, e aí a União, com base no índice do Fundeb, que eu não tenho nenhum domínio disso, não tenho nenhuma relação com a minha potencialidade de incremento orçamentário, aí a União diz que é pelo Fundeb, que é um cálculo baseado em quantidade de alunos e tal, que o Brasil é muito grande, tem efetivamente díspare, e, de repente, como foi esse ano, o aumento do piso foi de 35%. Ixi, inflação de 10% e aumento do piso de 30%. Como é que eu vou amparar? Não tem como, né? Mas o Supremo entendeu que está certo, é constitucional, isso é a União que fixa, é pelo índice do Fundeb, e se vocês não tiverem condições, busquem amparo na complementação, no reforço de custeio que a União vai prestar, que voltamos para o Fundeb. Aí, no Estado do Rio Grande do Sul, nunca tivemos essa felicidade de contarmos com o apoio da União para isso, e é uma bola de neve que cresce diuturnamente. Eu crescia até 2019, quando o Estado alterou o Estatuto da Carreira do Magistério. Mas, enfim, essa é a discussão, está posta assim na União, e nós fizemos um embargo de declaração, que isso não está bem, mas que dê a custeio da União para isso. Eu quero que vocês, com todo o respeito e acatamento que os eminentes ministros da Suprema Corte me gozam, eu quero saber como é que vai ser isso. Tá bem, a União vai colaborar comigo, mas como? De que forma? Se eu não tiver uma decisão vinculativa disso, vai continuar como está até agora, não tem colaboração nenhuma, e eu que me vire a atender isso, e enfrentando questões de responsabilidade fiscal, e tentando entrar no regime especial da recuperação, enfim, e com essa, enfim, estaca na minha cabeça. Aí o ministro Barroso, ele compreendeu, eu dizer que ele compreendeu é meio forte, né, gente? Vamos dizer, no meu entendimento, ele compreendeu esse problema e disse que, determinou que, considerando essas duas emendas constitucionais, a 108 e a 128, a 108 trata de regras, de alteração de regras do Fundeb, e a 128 nós vamos ver logo em seguida. Determinou a intimação da União para prestar informações adicionais no prazo de 15 dias a respeito dos recursos financeiros utilizados para complementação e repasse aos estados com o objetivo da implementação do piso.
Isso, o ministro disse, isso está em tramitação ainda. A União prestou as informações, isso está em construção. Como eu disse a vocês um pouco tempo atrás, não tem nada pronto, isso está sendo construído. Mas o que diz essa emenda 128? É justamente a que diz que a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas desse pessoal de seus encargos para a União, Estado, Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária. Isso foi bem importante. Isso já se tinha, de uma certa forma, constitucionalizado, que toda a despesa que eu pretenda impor tem que indicar qual é a fonte de custeio, mas veio uma novidade, enfim, um avanço, que foi a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio. Então, eu tenho que ter uma previsão de quem é que vai me transferir, daqui da União, obviamente, que é quem impõe isso nesse nível que nós estamos tratando aqui, de pisos nacionais, eu tenho que ter uma previsão de como é que vai se dar esse repasse. Para o piso não tinha essa previsão ainda, mas o ministro Barroso, afetando a discussão do piso a essa nova realidade, digamos assim, constitucional, determinou que a União se manifeste como é que vai fazer isso. Aí nós vamos para o segundo problema, segundo ou terceiro problema. O primeiro foi a fixação, o segundo foi o que está incluído, o reajuste, e agora nós vamos saber os reflexos, como é que ficam os reflexos. Quer dizer, o piso é o vencimento inicial, então eu tenho uma carreira estruturada do magistério em todos os entes. Essa carreira prevê categorias, cada legislação tem a sua nomenclatura própria, mas, enfim, estabelece níveis, estabelece progressões horizontais e verticais, e tem diferenças entre uma e outra. E aí, o que significa eu estar cumprindo a obrigação de pagar o piso? Significa que a carreira não tem ninguém que ganhe menos do que o piso? Alguns sindicatos, associações e próprios professores individuais entenderam que não, que na realidade, só pagar o piso como vencimento básico não resolve o problema, não há o cumprimento da lei. O que necessita para cumprir a lei é que este vencimento básico, vencimento inicial, sirva como base de todas as demais vantagens que eu tenha, inclusive a manutenção da diferença entre classe e tal. Isso, obviamente, repercute estonteantemente no orçamento, nos custos que se tem. Quer dizer, se eu tiver que aumentar tudo e não eu vou cumprir o piso pagando menos ou não, tá, enfim. Lá no Rio Grande do Sul, eu vou usar um exemplo prático, porque eu vou concluir esse tema do magistério, do piso do magistério, com um reflexo desse acionamento que é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul haviam 200 mil ações em tramitação individuais, 200 mil ações individuais, questionando justamente isso. Tá bem, eu recebo o piso, mas eu quero as vantagens sobre o piso, sobre o vencimento básico. E o Ministério Público do Estado, lá, ajuizou uma ação civil pública, postulando a universalização disso para toda a carreira do magistério, justamente porque é a ação civil pública. Essa ação civil pública foi julgada procedente lá no Rio Grande do Sul, e o Tribunal de Justiça lá do Estado disse que, efetivamente, o piso é o vencimento inicial, e desse vencimento inicial decorrem todos os reflexos para toda a carreira. O Tribunal de Justiça disse isso. O Estado interpôs um recurso especial em que suscitava que eu não tenho como extrair da lei federal um comando que obrigue a que eu observe o vencimento básico, fixado na lei federal, como base de vantagens e gratificações prevista na lei federal. Haver-se-ia criado um terceiro gênero de legislação, que seria uma FED estadual ou Estado federal, enfim. Havia uma mistura de gêneros aí que ofenderia, inclusive, o princípio, além do Pacto da Federação, o princípio do orçamento, que não tem como saber, né? Quer dizer, a minha base, quando eu legislo sobre vantagens do servidor, eu legislo com base numa realidade que impõe qual é a minha base de cálculo para essa vantagem e qual é o resultado disso. Se eu tenho uma base de cálculo mutável, ao não à minha vantagem, mas decorrente de uma ordem da União Federal, eu fico sem possibilidade de fazer qualquer previsibilidade em termos orçamentários. O Superior Tribunal de Justiça fixou esse tema
Ele discutir se os artigos autorizam automática repercussão, inclusive para os professores que já oferem vencimento básico. O recurso especial do Estado foi afetado como representativo de controvérsia e gerou esse tema repetitivo lá no Superior Tribunal de Justiça. Quando eles julgaram isso, eles disseram que não se pode extrair da lei federal um comando que determine que os estados observem como base para as gratificações da carreira o piso. Vírgula, a não ser que a lei estadual assim disponha. Em consequência disso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça julgue de novo, não considerando a lei federal, mas considerando a lei estadual. É óbvio que foi uma decisão que nós, entre aspas, ganhamos e perdemos, óbvio, né? Que não adiantou nada, se vai aplicar a lei local prevê. Ele não disse que eu não posso usar o piso, ele disse que eu não posso extrair da lei federal esse comando, mas se existir na lei local, isso tem validade. Eu posso fazer isso. E, obviamente, o resultado seria, no Tribunal de Justiça, a aplicação da lei local, que havia, até então, a previsão de que os reflexos gerariam do vencimento inicial, que a gente chama lá base, enfim. É por isso que o Estado interpôs recurso extraordinário, com relação a isso, para dizer que estaria ofendendo diversos princípios e artigos constitucionais. Como é que está o tempo? Está bom. E esse recurso extraordinário foi para o Supremo. Enquanto isso, lá em São Paulo tinha um entendimento tranquilo e consolidado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de que, efetivamente, não eu posso fixar, usar o piso nacional como base de cálculo para os demais vantagens da carreira do magistério. E teve uma ação de uma professora aposentada, se não me falha a memória, e de uma outra professora que já oferia mais do que o piso, postulando a aplicação, a observância dessas vantagens com base inclusive dos proventos, com base no piso nacional fixado. O juiz que apreciou num primeiro momento aplicou o entendimento tranquilo, que não pode realmente. Feito um recurso para as turmas recursais, a turma recursal, com base nesse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mudou a posição para dizer que sim, se tem previsão, ainda que a professora, no caso ali, aufira vencimento básico superior ao que eu estou cumprindo o piso, não resolve isso, porque ela ganha mais, mas o aumento do piso, ela tem que considerar o piso para todas as vantagens. Isso gerou um recurso extraordinário lá do Estado de São Paulo. Esse recurso extraordinário foi afetado como representativo de controvérsia pelo Tribunal de São Paulo e veio para o Supremo. Esse é o nosso caso, já falei. Aqui, vamos chegar, depois eu volto aqui. O recurso do Estado de São Paulo foi reconhecido como tendo repercussão geral em matéria constitucional pelo plenário virtual do Supremo e gerou o tema 1218, que está em apreciação, que é justamente para saber se a adoção do piso nacional estipulado pela lei federal tal, como base para o vencimento inicial, com reflexo nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. Quer dizer, se eu posso adotar isso como base para todos os reflexos da carreira, isso está em apreciação no Supremo. Agora eu vou voltar um pouco para o caso do Rio Grande do Sul. Nós, então, até aqui eu já tinha ido, dizendo que o Estado já tinha interposto recurso extraordinário. Quando o ministro Gilmar Mendes apreciou isso, ele afetou um tema 1179 do Supremo. Esse tema 1179 é uma outra discussão que se tratava também de piso, mas era com relação à proporcionalidade entre carga horária e piso. Quer dizer, se o professor trabalha 20 horas, faz jus ao piso integral ou não, se trabalha, qual é exatamente o conceito de hora do magistério, que não é uma hora, a hora do magistério são 50 minutos, e como é que ficaria isso em relação à proporcionalidade do piso, e o Supremo, nesse tema, disse, não, isso não é comigo, eu não quero nem saber, esse é problema de infraconstitucional, e vocês resolvam com os tribunais de vocês, que não é comigo, não quero nem saber disso. Quando, então, o ministro Gilmar Mendes afetou, num primeiro momento, a esse tema, o ministro Gilmar Mendes afetou, então o Supremo disse, não, tem repercussão geral, naquele caso da proporcionalidade, e o ministro Gilmar Mendes pegou o nosso recurso, que não tratava disso, e afetou nesse tema. Qual seria o resultado do nosso recurso? Acabou, terminou, não tem mais, não vou apreciar mais, porque não tem repercussão geral isso.
Aí nós fizemos um embargo de declaração e, enfim, suscitamos a Sua Excelência que a distinção entre os temas. Não é a mesma coisa, ministro. Uma coisa é proporção de horas. Eu até entendo que também é condicional, mas está bem. Isso a gente ganhava lá, está bom assim. Agora, o caso dos reflexos não tem nada a ver com proporção. Aqui é reflexo. Isso aqui tem uma questão constitucional severa aqui. Muito grande. Isso aqui é Constituição pura. Se eu não tiver uma decisão Supremo vinculante a todos os tribunais, eu vou ter decisões pululantes em todo o território nacional, cada uma para um sabor. Então, em alguns estados vai ser piso com base nisso, o outro vai ser com base naquilo. Em alguns municípios vai ser diferente, conforme o tribunal que jurisdiciona o ente. Isso vai gerar um problema muito sério. O ministro realmente, o Estado tem razão, eles não dizem exatamente que o Estado tem razão. Ele disse assim, eu reconsidero a decisão anterior, melhor analisando, reconsidero a decisão anterior, que efetivamente não é o caso de afetar o tema 1179, afetar o tema 1218, e disse que agora não preciso mais apreciar até os embargos, porque eu já reconsiderei minha decisão. Então, ele não disse que sim. Ele disse, melhor analisando por minha conta e risco, eu acho que realmente é o 1218 e não é. E o fez muito bem, porque isso geraria um problema processual, porque se ele vai alterar por conta do meu embargo, declaração... Olha, gente, como tem nuances de atuação, né? Isso é importante, a gente estar na presença lá. Se ele diz que ele está alterando por conta dos meus embargos, olha, ainda bem que isso está sendo gravado para todo o Brasil, estou achando o máximo isso. Se ele diz que tem, ele tem que ouvir outra parte. Ele não pode mudar a decisão dele se ouvir outra parte. Aqui ele não ouviu, mas era muito claro e cristalino, né? Mas, ainda assim, isso geraria a possibilidade que a outra parte, no nosso caso, o Sindicato dos Professores, impugnasse isso na via do recurso, para dizer que não é bem o caso. Mas eu acho que foram bem prudentes os colegas do magistério, ou pelo menos a classe que os representa, no sentido que, efetivamente, é bom o Supremo resolver isso. É bom o Supremo resolver isso. E essa é a situação atual. Não tem decisão ainda, está em construção isso. E, atualmente, esse processo vai ficar sob jurisdição do ministro recém-empossado, ministro Zanin. Em conclusão, aliás, não é em conclusão ainda. Agora, sim, em conclusão, voltando, por que eu entendo que no magistério se ouve bem a exceção da questão da remuneração, que não houve quebra do princípio da reserva de cláusulas para potencial transformação, no caso dos pisos, é porque estava no texto original, gente. A Constituição originalmente previa, no inciso 4º, que a valorização profissionais em ensino garantido sob uma forma de lei, planos para o magistério com piso salarial profissional. Já o Constituinte originário previu isso. Eu não preciso mudar a Constituição para ter essa garantia de piso. O que a mudança da Constituição trouxe, a novidade, foi também, a lei federal vai definir. Aí é uma opção legislativa, podia ser qualquer, enfim, aliás, necessitaria ser a União Federal nesse caso, para dar cumprimento ao comando constitucional original. Então, eu acho muito interessante, porque quem observa o julgamento dos demais pisos, sempre vem à tona essa situação do magistério, e sempre vem à tona com a qualificação de excepcionalíssima. Excepcionalíssima. Nessas hipóteses dos pisos, tanto da enfermagem como dos agentes que nós tratamos anteriormente, os ministros estão dizendo assim, está bem, nós já dissemos lá que lá é excepcional, do magistério é excepcional, não é o caso, não se aplica para todo mundo. Mas, enfim, é excepcional. Mas como a União, aqueles ministros mais relutantes em relação a admitir essa mutação constitucional, estou recebendo uma singela informação que o tempo está esgotado, e eu concluo, então, agradecendo... Bom, gente, concluindo, agradeço bastante a atenção de todos e fico à disposição para eventuais questionamentos depois. Muito obrigado, gente. Excelente apresentação, doutor Ney. Na sequência, então, sem maiores delongas, passo a palavra, então, ao doutor Jefferson, que vai falar do tema 1157 e 1254, que trata dos servidores estabilizados. Com a palavra, doutor Jefferson. Bom dia a todos. Parabenizar aí e agradecer à APPREM pelo convite, pelo evento, na pessoa do Daniel, da Lúcia, né, que fez o meio de campo. Saudar todos os presentes, na pessoa até da doutora Maria Lúcia, que depois de 25 anos nos reencontramos aqui, fomos colegas de faculdade em São Bernardo, e muito gratificante de reencontrá-la e poder participar junto desse congresso aqui.
Bom, meu tema é bem tranquilo, como vocês sabem, né? É um tema muito leve, mas, enfim, eu sou, juntamente aqui com meus colegas do Copajure, existe o CONAPREV, né, que é o Conselho Nacional de Dirigentes, e dentro do CONAPREV existe o Copajure, que é uma comissão permanente que monitora algumas ações e temas relevantes, conforme o CONAPREV nos delibera, né? Então, desde o ano passado, quando começou o tema 1157, né, que era basicamente o mesmo núcleo bem jurídico ali protegido, né, essa questão dos estabilizados da Constituição de 88, a gente já vem estudando e tentando entender e como tratar de uma forma de gestão esse tema, né? Então, já ano passado o STF, né, fixou o tema 1157 e, consequentemente, nesse ano, acabou sendo sintomático, né, pelo viés da vinculação ao regime próprio, né, ser privativo só de detentores de cargo efetivo, foi sintomático a conclusão. Aqui, nessa conversa que nós vamos ter, vou tentar traçar aqui uma história legislativa, né, para a gente tentar fazer uma digressão e entender como tudo isso aconteceu e como que a gente pode tratar para tentar equacionar e ser resolutivo ao tratar o tema. Bom, pois bem, como eu havia dito, né, a gente tem a apresentação, a gente tenta tratar na forma de ingresso em cargo efetivo, a instituição do regime jurídico único dos servidores, aí que foi a grande, talvez, armadilha que os entes tentaram cumprir, mas eventualmente surgiu esse problema, talvez na forma de tratar, e aí tentar fazer um cotejo com o regime próprio de previdência social, né? Então, a gente sabe já, desde a Constituição de 88, o artigo 37 já exigia que para ingresso em serviço em cargo efetivo, somente mediante concurso, né? Nada de novo. Já aí também, dentro da realidade, à época, né, da contratação sem o concurso, veio o artigo 19 da ADCT, e ali no que diz, né, que quem tinha pelo menos 5 anos no serviço estaria estabilizado, né, mas ali ele já... Alô? Alô, alô? Está ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir. Mas aqui. Alô? Mas ali, já no parágrafo 1º, ele já dizia como que deveria ser operacionalizada a questão para fins de regime jurídico único, né? Ele diz ali que o tempo de serviço dos servidores referidos nesse artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. Pois bem, aí vem o outro lado, né? Poxa, eu tenho que entrar em concurso, tem essa situação dos seletistas e dos estatutários, aí vem o artigo 39, lá com a redação à época, que instituiu, né, com obrigação a instituição do regime jurídico único. Aqui só a evolução do artigo 40, né, como ele vem vindo ao longo do tempo, né, na redação da Constituição de 88, ele só dizia o servidor aposentará, só tratava de regras, né? Com a emenda 20, o sistema começou a ser contributivo e solidário, e veio aí o marco para constituir os mecanismos de equacionamento do déficit, vem a nova redação do artigo 40, e ali sempre tratando que é privativo a servidores efetivos. Aqui que eu quero chamar a atenção, então, a gente tinha essa dicotomia, né, entre servidor efetivo, administrar esse passivo da transição dos seletistas que estavam prestando serviço e instituir o regime jurídico único. Aí veio a União, né, positivou no artigo 243, onde ele fez o Instituto da Transformação dos seletistas em efetivos. Por que eu chamo a atenção para esse artigo, né? Porque a União dá o tom e os estados, a partir daí, começaram a fazer ou seguir essa mesma liturgia ou esse mesmo modelo. Eu falo pelo Paraná, é uma lei de 92, e assim, sucessivamente, nos entes estatais, talvez os municípios um pouquinho mais para frente, mas o modelo foi esse.
Não estou aqui questionando se estava certo ou errado, mas foi o modelo que acabou sendo adotado por muitos estados. Ou seja, o servidor, sem opção, compulsoriamente, foi transformado e instituiu o regime jurídico único nos entes. E, assim como também tem os casos como o Estado de São Paulo, né, que não instituiu o regime jurídico único, foi para a Justiça, manteve os seletistas e os estatutários e manteve o sistema híbrido, né? Aí, assim, agora vamos tentar entender a consolidação administrativa. Como o Ministério, a União, tratou esse tema? Já existiu uma controvérsia entre o Ministério do Planejamento, à época, e o Ministério da Assistência e Previdência Social, onde o Ministério da Previdência já entendia dessa forma, né, de que só poderia ser o regime, só seria privativo aos efetivos, e o Ministério do Planejamento tinha uma interpretação mais ampla, né, de que poderia, todos os servidores lato sensu poderiam participar do regime. E aí veio o parecer AGU 030, de 2002, da lavra do então advogado-geral da União, Gilmar Mendes, onde ele equacionou a controvérsia, garantindo até pelo princípio da legalidade civilista, né? Ou seja, se não há vedação, poderia estar todos, ao contrário do princípio da legalidade pelo viés administrativo, ele garantiu a todos os servidores, até então, e aí, inclusive, ampliou não só quem preenchia os requisitos da ADCT, né, do artigo 19, como também outros que ingressaram antes de 88. Daí, com esse parecer, o Ministério da Previdência fez o parecer MPS, nessa linha, né, acho que só pelo tempo a apresentação vai ficar disponível, né, então vou dar uma aceleradinha aqui, só porque é fato histórico, né, e aí resultou que nós todos praticamos há um bom tempo, que é o marco normativo, né, que transferia segurança jurídica e estabilidade, que era o que estava positivado no artigo 12 da orientação normativa do Ministério 2 de 2009. E aí, é claro que aí com as alterações, né? Pois bem, aí o que a gente tem também de fato, né? Evidentemente que essas ações dos entes foram questionadas em controle concentrado no STF, e a gente tem notícias, né, de vários casos, Roraima, próprio Paraná, Minas Gerais, a União, que depois vem, Espírito Santo, enfim. Aqui eu só selecionei só para a gente ter um tema de como a gente entende, como a gente viu que o Ministério, que o STF está tratando. A questão de direito, ela está muito bem, depois de quase 40 anos, né, ainda que o artigo 19, né, rememoro ali, que já tratava como deveria ser a liturgia ou seja, teria que ter um concurso para efetivar ou adequar a situação dos estabilizados. O STF, enfim, fechou a questão, né, tem colocado que é privativo a efetivo, e aí entra no grande enfrentamento da gestão do tema, né? Como hoje a gente tem a Lindib, né, que acho que é um mecanismo que nós, advogados, temos que utilizar em especial nessa interação com o Poder Judiciário e também com o Tribunal de Contas, onde não basta simplesmente dar o direito, ele tem que ser operacionalizado, né? É um direito que produziu efeitos financeiros, legais, carreira. Então, a despeito de fixar, ele tem que entender ou ter um tempo razoável para que isso possa ser efetivado e transacionado. Aqui eu só peguei o caso do Espírito Santo, né, onde ele, no julgamento de inconstitucionalidade, ele dá ali os passos, né, prospectivos na modulação dos efeitos, né, e, em síntese, garantindo a quem estava aposentado ao preencher os requisitos, né, a manutenção no RPPS. E aí ele também dá algumas soluções de gestão, né, deu um efeito prospectivo para 12 meses para o Estado, ou fazer concurso, ou tentar arrumar essa situação nos termos
do que a DCT disse, né? Então, é um caso interessante que vê que não só a gente está no enfrentamento do tema, não vem aqui dizer, ou nem tem a audácia de dizer como se interpretar, mas o que a gente tem hoje de necessidade é fazer estudos se é oneroso ou não cumprir. Eu acho que, desde a emenda 19, né, com o princípio da eficiência, a administração, eu acho muito superficial cumprir a decisão, porque ela gera muitos efeitos operacionais, administrativos e também numa matéria que é muito sensível, né, um direito à previdência, né, um direito fundamental, que não precisaria, talvez, passar por tudo isso, né. Aí, eu também, como outro exemplo, eu trago o caso da União. O artigo 243 da União também foi objeto do Madin. E, recentemente, numa decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes não conheceu da ação, entendendo que a transformação, à época, ela operou e produziu efeito e não teria mais objeto a analisar, inclusive motivando na necessidade de se instituir o regime jurídico único. Enfim, a saída foi não conhecer. Então, o artigo 243 permanece rígido para os servidores da União. Aí a gente começa a entrar, também tentar fazer uma digressão de como foi fixado os temas, tanto 1157 e 1254. Até agora eu falei de uma situação estrutural, onde os entes fizeram a transformação para instituir o regime jurídico único e também as regras de aposentadoria do RPPS. Só que tanto o tema 1157 como o tema 1254, eles foram tratados pelo STF de uma forma muito, desculpa o termo, né, no varejo. Ou seja, era um servidor que era CLT, ou seja, o Estado segregou ele, ele não era do regime jurídico único, ele era seletista, e esse servidor procurou a interpretação de que, pela estabilidade ou pela DCT, ele teria os direitos que hoje, né, são privativos do estatutário. E, por conta disso, a decisão foi muito tranquila de se tomar, né, e que resultou na fixação das teses, né, tanto do tema 1157, né, que dizia sobre carreira, né, e é isso que a gente entende hoje. Se um servidor entrar na justiça, né, a chance, né, a justiça, né, o poder judiciário está vinculado a decidir dessa forma. Mas isso numa jurisdição contenciosa, né? Há um conflito de interesses, o judiciário vai e como, né, dentro desses princípios para tentar agilizar o judiciário, já tem a fixação do tema. E o 1254 na mesma esteira, né? O servidor seletista tentava voltar para o regime próprio. Veja, eram situações já consolidadas onde se pretendia uma reversão que, né, não faria sentido pelas normas que tem. Aí o que a gente tem? Poxa, como que a gente interpreta esses temas na nossa realidade, né? Saio desesperadamente para cumprir. Eu tento ser um pouco mais criterioso nesse cumprimento, porque eu vejo com muita tranquilidade esse tema, né? Nós não estamos tratando de algo promíscuo, né? uma ilegalidade absurda. É uma pessoa que foi compulsoriamente colocada num regime jurídico único, sobre regras, produziu-se efeitos ao longo do tempo, contribuiu por isso, e aí, numa penada, porque o STF disse algo que já poderia se interpretar lá atrás, ou você não tem direito a aposentar, ou vou ter uma linha de corte. Será que é isso? Será que eu, como gestor, não tenho que fazer um levantamento para ver se é mais custoso para mim aplicar a 1254? O que adianta eu aplicar a 1254 ou a 1157 simplesmente por conta que eu vou, naturalmente, estar ensejando várias ações judiciais
que aí os advogados vão abrir a caixa de ferramentas dele para poder deduzir, né? No mínimo, aí o servidor ele não foi ouvido, né? Ele não teve contraditório, não teve ampla defesa, e quem está gerando esse prejuízo para ele foi o Estado ao não seguir as normas. E aí, como que eu vou cumprir e vou abrir várias demandas que podem ser feitas para uma situação que já estava estabilizada? Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Eu acho que depois, quando for para os encaminhamentos, a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então, assim, aqui a gente vê os princípios que estão sendo envolvidos nessa questão, né? A segurança jurídica, a previsibilidade, confiança legítima, a estabilidade das relações e do ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana e boa-fé, o direito fundamental e indisponível à previdência. O quinto, que eu acho muito interessante, o Estado não fez isso de graça, o Estado, o município, ele teve uma contraprestação ao fazer a transformação, né? Ele parou de pagar FGTS, enfim, teve a contributividade que ingressou para o seu regime, para estruturar, gera um cálculo atuarial, gera um equilíbrio, uma projeção de equilíbrio para o sistema. Então, há muito mais do que simplesmente entender que se aposenta ou não no regime próprio. Acho que, para mim, isso é muito claro. E aí outras situações, né, que acaba vindo, e acho que faz parte dessa reflexão, né, e como os gestores vão tratar o tema, e como os órgãos de controle vão também tratar o tema, porque, de fato, estão sendo pressionados, né, por uma situação de que tem que tratar, né? Tem um pronunciamento do STF, a gente tem que tratar. Legal, mas com vagar, né, com critério, né, e depois de 30, 40 anos eu desmontar, fazer o caminho de volta, simplesmente, talvez eu esteja gerando mais ônus para o Estado do que efetivamente. Por isso que eu acho que cada caso é um caso e deve ser feito um estudo para ver a melhor forma de apresentar uma solução para o tema. Tenho 6 minutos aqui. Bom, aqui eu estava comentando com vocês, né, pelo 927, a inteligência do 927.3 do Código de Processo Civil, diz que, nos casos de repercussão, né, e os repetitivos, vinculam os tribunais e juízes. Esse conceito de tribunais, né, eu defendo, e que seria somente o Poder Judiciário, por ser uma jurisdição contenciosa, mas não vou negar que talvez os tribunais de contas, né, por uma interpretação, possam entender que eles estariam também vinculados pelo controle de legalidade das leis. Né, acho que é uma situação que a gente vai vivenciar. E como eu disse, o STF entregou o direito, mas quem vai operacionalizar vai ser os tribunais de contas com os gestores. Então, acho essa proximidade de enfrentamento, de tratativa, eu vejo como uma situação premente que vai naturalmente acontecer. Cabe a nós saber se nós vamos adotar uma postura passiva ou se nós vamos procurar, né, tentar esse diálogo para, com estudos, resolver e fazer uma transição. Aqui antes mesmo da fixação do tema do 1254, esse aqui são os exemplos que já estavam acontecendo nos tribunais de contas, e eu trago aqui só para fins de retórica, de reflexão, né, de como que alguns conselheiros trataram o tema, né. Aqui é o caso do Paraná. O Paraná, a gente teve a lei, é uma lei que transformou. Na época, a gente tinha 80 mil servidores, eram 20 mil somente efetivos e 60 eram seletistas. Em 1992, transformaram. O tribunal, a época que foi julgado, o STF falou, julgo procedente para ter interpretação conforme. Então, acho que não se tinha, talvez, maturidade ou no entendimento. A interpretação conforme foi, como não julgar inconstitucional, como o caso da União, o artigo da transformação, a gente está interpretando que o regime jurídico único está valendo e, portanto, as pessoas do ingresso eu vou tratar. E aí tinham muitas dificuldades de documentos para ver o ingresso, a forma de ingresso. Aí teve uma solução técnica, onde como o tribunal foi constituído em 2005, ele entendeu que ele só poderia ver 5 anos para trás, então ele fez uma linha de corte em 99 e considerou válidos os registros
de ingresso até 2000. Esse é do Pará, é interessante, eu acho muito bacana essa motivação que o conselheiro teve à época, né? Que ele diz ali, eu peço vênia para ler, para a gente entender junto, o transcurso de extenso lapso temporal somado à baixa materialidade deve afastar a ótica da legalidade estrita para dar lugar à exegese voltada ao formalismo valorativo, aplicando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé, a fim de que se registre a portaria de aposentadoria, posto que, mesmo em desafio com a lei em sentido estrito, o ato já representa uma situação jurídica estabilizada. Esse aqui também do Rio de Janeiro, aí começa a ver as possibilidades de ter variáveis, né? Poxa, talvez é confortável manter no RPPS, mas vou criar uma carreira, vou voltar, né, fazer a segregação, colocar uma carreira extinção, então vou fazer um híbrido ali, né, para... Veja, é o que esse caso do Rio de Janeiro ele propunha, né? Que ele diz ali, ó, no item 2.2, é válida a filiação ao RPPS do servidor que não seja ocupante de cargo de provimento efetivo, inclusive abrangido pelo 19, desde que efetuados antes da emenda 20. É uma forma que ele modulou à época, né? E aí entra no 2.3 lá também a questão do direito adquirido. Enfim, isso aí era num contexto, agora a gente tem o 1254, né? E talvez a retórica tenha que ser um pouquinho contemporânea. O que eu vejo aqui, aí, só como eu disse, é uma opinião, né? Não é vincular, não estou também vinculando, né? Mas o que eu vejo de prospectos de desdobramento disso, né? Bom, eu entendo, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer medidas de gestão, ok? Mas a tese fixada pelo STF não é auto-aplicável. Mas, a partir dela, eu tenho que tomar uma iniciativa de inventariar, ver como que é, fazer contas para ter uma proposta, ou até mesmo para decidir, ó, vale a pena, vamos cumprir, encaminho o projeto de lei, né, antes que saio na frente e tento remediar. E aí que eu entendo, né, eu tenho muita dificuldade de entender, porque daqui a pouco a gente vai... eu entendo que é inconstitucional a minha lei por N fundamentos e não vou cumprir. Veja, você tem uma lei local, você tem uma estrutura, tem uma liturgia. Eu entendo que não dá para se descumprir a lei local simplesmente porque a tese fixada ou o ato é inconstitucional. Veja, é uma tese, eu tenho que ver o caso a caso como foi constituído, né? Então, o que eu vejo? A possibilidade de ações judiciais, que é o que a gente tem visto, né, tanto em controle concentrado ou difuso, onde vai reconhecer a inconstitucionalidade das leis locais. Mas, mesmo nesse caso, volto a lembrar que aí a gente tem a LINDIB, tanto do artigo 20 e seguinte, diz que compete tanto ao órgão, tanto ao judicial, como aos órgãos de controle, ele tem que me auxiliar como eu vou cumprir a lei. Ele tem que considerar todos os desdobramentos, né? E aí uma outra que eu também entendo, que aí ou a gente faz por medida de gestão, ou também, uma hora, o tribunal, tive conhecimento do julgamento. Executivo, e aí, o que você vai fazer com o 1254? Me apresenta, aí vai julgar, e ele pode determinar, aí é isso que eu vejo, né? Com todas as vênias a quem entenda diferente, mas eu entendo que o Tribunal de Contas julgar inconstitucional, eu acho que extrapola a competência. Agora, ele ver o fato e ver uma ilegalidade, exigir uma medida de gestão e dando um prazo sob pena de multa ou de outras consequências, eu vejo isso como uma medida que estaria dentro da prerrogativa. Como eu disse, é uma opinião, né? E aí, que eu estava dizendo para vocês, né, já antecipando, encaminhando para o final, eu peço desculpa pelo atropelo, mas eu vejo que as medidas de gestão, a gente precisa identificar quem não preencheu os direitos adquiridos, quem não está em abono, vamos levantar esse pessoal, vamos fazer conta, se vale a pena cumprir ou não, para poder tomar a medida de gestão adequada sobre o cumprimento. Eu vejo isso como perfeitamente possível dentro dos princípios da eficiência, né, que balizam também a administração pública. E aí, ontem também, a gente participou da reunião do CONAPREV, então, assim, a gente tem que ver como que o outro lado vai agir também, né? E aí, o INSS, como vai ser essa transição?
como que a União vai tratar isso, como a Secretaria de Previdência vai positivar isso, né? É uma situação que envolve, né, 3 pontas, né? Tanto 4, né? O servidor, o Estado, o ente, a União e o INSS. Então, eu acho que ainda está muito... ou o tensionamento, naturalmente, né? Se for para o judiciário, vai vir a decisão para cumprir, e aí até confortável também para os gestores, né? Porque pelo menos cumpre a decisão judicial. Mas eu vejo que há desdobramentos e o assunto tá reverberando e deve ter desdobramentos o quanto antes. Então, o que eu digo como medida de gestão, que hoje o caminho da gestão, né, as medidas de integridade, compliance, né, o gestor tem que fazer o caminho da sua gestão. Hoje, o que eu poderia pensar e opinar é isso. A gente tem que, pelo menos, inventariar e começar a tratar essa situação. E aí, se tiver um diálogo com o Tribunal de Contas, melhor ainda, né, com as secretarias responsáveis, eu vejo que é por esse encaminhamento. Bom, meu tempo esgotou aqui. Aqui estão meus dados. Se precisarem de alguma coisa que a gente possa conversar e refletir a respeito juntos, eu me coloco à disposição. Renovo aqui a minha satisfação de falar no meu estado, né, que eu sou andreense, sou de Santo André, e moro em Curitiba há 20 e poucos anos, mas dizer que foi um prazer conversar com vocês aqui e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Como vocês perceberam, são temas muito sensíveis, né? Então, estão aí para serem enfrentados. Eu gostaria de abrir para 2 perguntas, para a gente não atrapalhar o almoço. Se possível, uma pergunta para cada apresentador, uma para o Dr. Ney e uma para o Dr. Jefferson. Quem quiser fazer a pergunta, a Cirleide está aqui com o microfone, fica à disposição, peço só apenas para se identificar. Oi, boa tarde. É o professor Jefferson. Aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas acabou fazendo uma caça às bruxas, né, em relação a esse tema. O Ministério Público de Contas tem o entendimento de que a migração desses servidores estabilizados é inconstitucional e encaminhou aí para a Procuradoria-Geral do Estado, onde foram apresentadas várias ADINs contra vários municípios, né. Agora está ocorrendo alguns julgamentos, e no último que eu tive conhecimento, que foi do município de Itapeva, foi declarada a inconstitucionalidade dessa migração e foi determinado um prazo de 120 dias para que o município migre esses servidores, né, retornem com esses servidores para o regime geral. Então, queria saber aí do professor, considerando, né, que não há esse diálogo com o Tribunal de Contas, qual seria a orientação para os municípios aqui do estado de São Paulo? Porque acho que aqui está bem diferente dos outros estados. Obrigado pela pergunta, excelente e oportuna. Eu vejo da seguinte forma: nós do Copajure temos origem da seguinte forma. Não adianta a gente vir aqui gastar energia com retórica jurídica, é chata, enfadonha, não chama a atenção. A gente precisa ter números. Essa é a gestão. É assim que a gente tem conseguido, inclusive, alguns feitos positivos. Então, assim, quando você leva argumento, veja, você vai lá, faz uma conta. Ó, você está mandando eu mandar todo mundo para o INSS. Isso aqui vai custar tanto para mim. Eu, como gestor, não entendo que seja uma medida que atenda os princípios da administração. O direito aqui, ele pode ser temperado, né? Essa caça às bruxas que me incomoda um pouco, mas assim, como que a gente usa de ferramentas? Tem que ter número, tem que ter gestão. Então, assim, se você chega para o teu gestor e fala, ó, nós temos que cumprir, vai mandar para o INSS. Isso pode gerar algumas ações de indenização, porque o servidor vai entrar com ação pedindo, ó, eu quero uma indenização, eu não dei causa nisso, você me manteve equivocadamente, não fez o concurso, e aí, eu quero uma indenização, quero meu FGTS. Eu acho que tem que levar isso para dizer, a gente consegue enxergar que não é um direito absurdo, volta a usar a palavra promíscua, né? Parece assim, poxa, não pode estar no RPPS. Ele tem que, é um direito fundamental, ele não pode abrir mão da Previdência. Então, assim, já está em 30, 20 anos nessa atuada, eu vou jogar para o INSS só porque...
não fez concurso, claro que é grave, mas ele não deu conta. Então, assim, a sugestão que eu faço é a seguinte: tem que estudar e gerar números para uma decisão eficiente. Se fosse na tua, né, se fosse na tua empresa, se fosse no teu... Você tem que tomar uma decisão. Então, eu acho que é um assunto que pode ser temperado, né, pode ser tratado, e é dessa forma. Né? Eu vejo assim, mande o servidor que entre com a ação. Acho que isso não... Eu, como gestor, me violentaria em fazer simplesmente isso. Mas eu tenho que tomar uma decisão também pelo interesse público e tudo que está acontecendo. Não é só simplesmente aposentadoria, tem carreira. Então, o que eu vejo, eu volto a insistir, a recomendação é mudar a retórica com números que mostrem a tua boa gestão e o como você está tratando o tema, para que aí possa se encaminhar. Não vale a pena para mim nem para ele, né? Eu prefiro pagar, se tiver o caso... Aí precisa ver os desdobramentos. Vai pagar FGTS retroativo? Entendeu? Então, eu acho que é muito superficial simplesmente a vinculação. Então, a recomendação que eu faço é que tenha medidas de gestão para poder sustentar a tua decisão. Né? E aí você ficar tranquilo, eu estou fazendo a boa gestão. Para encerrar, mais uma perguntinha muito rápido. Doutora Majoli. Doutor Ney, nesse caso que é a União que tem que prover o recurso, né, para os pisos, como o senhor explicou. Tem um estudo, já que a nossa Secretaria de Finanças lá em Curitiba fez, que virá para o município de Curitiba em torno de 16 milhões de reais. 16 milhões de reais não vai pagar a folha de um ano dos aposentados com paridade para a gente aplicar o piso. Já fizemos o cálculo. Que medida judicial o senhor acha aí, ou seria uma medida judicial, uma medida administrativa para a gente fazer contra a União? Porque a gente não vai receber esses recursos para isso, né? O que o município vai fazer para cumprir esses pisos? Essa é a minha dúvida. Obrigado, Márcio. Eu vou falar sentado mesmo. Ninguém combinou essa pergunta, viu, gente? Só para deixar bem claro que não foi combinado isso. O que o ministro Barroso deixou bem claro na cautelar referendada pelo Supremo é que eu cumpro até, tratando do caso da hipótese da enfermagem, eu cumpro até o limite que eu recebi da União. Essa é a eficácia do controle de constitucionalidade que foi feito até agora. Tá bem, então, assim, quanto eu pagaria normalmente nos meus, de acordo com do meu regime estatutário? Isso eu gastaria exatamente 50 milhões, do meu regime. Esse eu tenho recurso para isso. Eu, fazendo incidir a lei e o novo piso, eu vou pagar quanto? 70 milhões. Ixi, a União mandou só 15, eu pago só 15. Isso é o que se extrai da decisão dele. É óbvio que isso está em construção, então eu não tenho como afirmar antecipadamente como é que vai se dar isso. O que se tem hoje é que o cumprimento da decisão, se eu for cumprir a eficácia da medida que estabeleceu esse piso, eu tenho que cumpri-la nos ditames que o Supremo determinou. E qual é o ditame atualmente? Até o limite em que a União proporcionar o recurso para tanto. Bom. Em tempo, até para complementar a pergunta da colega, veja, o Judiciário e o Tribunal de Contas estão fazendo o papel deles. Mas nós, gestores, temos que desafiar para dar mais elementos para ele entender a nossa realidade. Entende? Porque eles vão cumprir a lei. A lei está isso, aqui a matriz é essa, é isso. Mas aí a gente tem que tentar dar uma abordagem, um approach diferente para que ele entenda também a questão de gestão. Complementando também, aproveitando bem rapidinho, só a questão do piso dos agentes comunitários de saúde, eu não preciso pagar nada, quem paga é a União. A responsabilidade da União. Por isso que eu procurei vincular e responder com relação ao da enfermagem. Obrigado. Obrigado, doutor Ney, doutor Jefferson. Quero agradecer a presença de todos aqui. E, em nome da APEPREM, entregar um presente para o doutor Jefferson e para o doutor Ney aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.